Olá pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com Elin Naim. Essa semana vamos receber um convidado que entende de Goytacás, entende de Flamengo, especialista em vinhos e muito mais. Meu amigo Leonardo Gaia vai estar aqui batendo um papo com a gente. Léo, obrigado, irmão, pela companhia. Vamos falar de tudo um pouco. Eu falo que aqui passa rápido, não dói, quando você menos espera já acabou. Irmão, primeiro, a gente sempre fala aqui um pouco da pessoa, do Leonardo, quanto pai, esposo, filho. Fala um pouquinho pra gente, para as pessoas conhecerem o Leonardo cidadão primeiro. Fala, meu irmão Hélio, tudo bem? Bom dia a todos que possam estar nos ouvindo, estar presente. Sou Leonardo Gaia. Muitos não sabem, né? Mas eu sou natural de São João da Barra. São Joanense. Sou de São João da Barra. Meu pai era o Laerte Gaia, advogado, muito militante em Campos, São João da Barra, né? A minha mãe Rosa, ela é professora aqui em Campos, né? Sou pai do Gabriel, sou casado com a Paula Martins, no qual você conhece, arquiteta aqui em Campos. E trabalho já na Polícia Federal há bastante tempo em Campos, né? Comecei em São Paulo, mas vim desde o início da delegacia para Campos, né? Sou apaixonado sempre por futebol, adoro futebol, mas enxergo o futebol não pela paixão dos torcedores, enxergo o futebol de uma forma diferente e desenvolvi ao longo desse tempo aí o prazer pelos vinhos, né? E vamos aqui trocar esse bate-papo aí. Vamos falar rapidinho do futebol. Você, a gente conhece, amante do Goytacás, isso já explícito aí, inclusive nesse movimento aí que houve em Campos, da resistência juvenil, né, de todos os torcedores que se juntaram para que não acontecesse o leilão, né, do campo do Goytacás. Você também, como cidadão, participou como torcedor do Goytacás, presenciei várias imagens suas lá também. E flamenguista, né? Sim. Flamenguista igual a mim, flamenguista. Então, nesse aí nós somos iguaizinhos, Goytacás e Flamengo. E a questão do futebol, eu já vi você algumas vezes falando sobre isso, e é muito importante porque o futebol, ele é uma máquina, né? O futebol, ele é uma máquina não só financeira, mas também uma máquina social absurda, né? Transformadora. Então, transformadora de vidas mesmo. Hoje, o Brasil ainda muito aquém do que deveria ser do futebol em níveis de profissionalismo. Eu acho que os profissionais avançou muito, mas o que rege tudo, que é a questão do futebol de base, ainda muito a se fazer. Tem grandes clubes investindo cada vez mais, o Flamengo é um exemplo disso, tem outros times que fazem isso também, mas a paixão, ela ainda não conseguiu virar profissionalismo na base, e que é o principal, né? Porque ali você não só transforma a vida de pessoas, como você dá mais caráter, dignidade, para que esse atleta, se não virar um atleta profissional, mas pelo menos um cidadão muito melhor. E eu sei que você compactua dessa ideia. Com certeza. O futebol, ele acaba sendo um reflexo da sociedade, né? Tudo aquilo que acontece na sociedade acaba se refletindo no mundo do futebol. Infelizmente, nós temos poucos clubes que estão avançando na profissionalização, né? A grande maioria dos times brasileiros ainda são amadores, mas essa grande massa, essa quantidade maior é que formam as pessoas. Então, aquilo que, se pudesse, na base toda, se transformar, com certeza a gente teria uma sociedade um pouco mais justa e melhor, né? E eu digo, inclusive, que se o Brasil revela tanto craque com a estrutura, infelizmente, muito ruim da base, imagina se esses atletas tivessem a Olimpíadas veio, né, cara, para mostrar exatamente isso, né? O quanto é educação e quanto a inclusão do esporte na educação desde a base transforma esses países que são os tops nas medalhas. Os tops de medalhas. Os Estados Unidos, que tem como referência o esporte desde a sua
desde a sua base, né? Ou seja, Da infância, desde a infância. colegial. A China mesmo, pela grande potência do país que é, conseguiu com bilhares de pessoas iniciar a transformação disso. O Japão nem se fala, porque para mim é um nível de educação até maior do que os Estados Unidos e a China, a nível de comportamento, de educação mesmo. É um país muito mais educado no sentido da palavra, porque muitas pessoas acham que educação quer dizer com recurso, e não tem nada a ver com recurso, né? Educação é educação. A educação social, né? A gente precisa viver em sociedade. Então, a educação individual, ela é diferente da educação social. A educação social é você aprender a viver em sociedade. Então, aprender a respeitar o outro. Discordar. Competir lealmente. Né? Então, esse jeito de você viver em sociedade é o que ainda falta muito ao Brasil. E que esses outros países eles estão conseguindo avançar. Tem uma frase que eu uso, tem a ver e não tem a ver com o tema. Mas que todas as vezes que gerava-se em alguns ambientes questão ou de preconceito ou de opiniões diversas, eu sempre falo, eu não concordo, mas eu respeito. Sim. E essa é a grande diferença. Muitas das vezes você não concordar não quer dizer que você tem que respeitar. Eu não concordo com... X, mas eu respeito, mas eu respeito que o outro pensa diferente de mim, vida que segue. Isso aí. Vamos entrar para outra paixão. Eu, particularmente falando, estou aproveitando da amizade pessoal que tenho com o Léo e de vez em quando peço uns toques a respeito da outra paixão da vida dele, que iniciou, ele vai dizer quando, eu não sabia, eu já convivo com o Leonardo há muito tempo. Léo já me ajudou muito nos meus eventos, como meu amigo mesmo, estando junto para uma questão pessoal que a gente tinha, não como trabalho, mas sim também como amigo. Eu não sabia dessa paixão por vinho, e aconteceu de uma maneira muito surreal, eu conversando com a Paula, quem eu mando um beijo, um abraço, que é a esposa do Léo. A gente fez um evento muito bacana aqui em Campos, que foi o Spot Conteúdo, do qual agradeço a Paula, ao Lucas, mas principalmente a Paula por toda a dedicação dela no evento. E aí eu, falando de vinho, eu falei assim, você não sabe que Leonardo vende vinho, que o Leonardo tem um clube do vinho? Eu falei assim, não, eu não fazia a mínima ideia que Léo sequer gostava de vinho. Imagina ter um clube do vinho. E eu, particularmente, há 2 anos e meio, virei um apaixonado por vinho. Gosto de vinho, bebo semanalmente, não bebo todos os dias, mas aos finais de semana, geralmente eu bebo vinho. E é uma coisa que realmente, quando você gosta, você começa a querer entender, se aprofundar, conversar com pessoas que estudam isso há mais tempo. E aí eu queria entender primeiro, da onde surgiu a paixão para onde nós estamos hoje. Porque hoje a gente pode falar que você é um profissional do vinho, diferente de um curioso que sou eu. Eu me considero uma pessoa com multifacetas, né? Gosto de estudar, tenho apreço pelo estudo, e o mundo do vinho veio com isso. O mundo do vinho veio também junto com as viagens que eu tive a oportunidade de fazer junto com a Paula, né? E dali se começou. Eu até estava fazendo uma... Mas você bebia vinho? Eu só faço uso de álcool só do vinho. Eu não bebo outra bebida alcoólica. Então, mas você gostava de beber vinho, aí por você gostar muito dessa questão de estudo, você falou assim, já que eu gosto disso, eu quero estudar sobre isso. Foi Exato. Mais ou menos assim. Mais ou menos por ali. Eu fiz uma retrospectiva comigo. Eu comecei bebendo um vinhozinho no antigo Cabernet, que era de Seu Zé, no final da Pilintra. Lembro, restaurante muito bom, inclusive, conceituadíssimo em Campos. Tinha amizade com ele, eu sempre ia lá e comecei a conversar com o Seu Zé sobre vinhos e etc. E dali nasceu a paixão. Com as viagens que a gente pôde fazer, eu e a Paula, em conjunto, que a gente gosta de viajar, comecei conhecendo os vinhos, comecei pelos vinhos portugueses, né? Comecei a entender como que era o vinho português.
eu sou português, né, de origem. Eu conheci um grupo de portugueses no Rio de Janeiro, no qual eu comecei a especializar ali com eles. Eles começaram a me explicando, começaram a me explicar como se fazia esse processo de importação, como se qualificava o preço em cima da bebida, né? E essa foi, há muito tempo, uma grande especialidade minha. Eu sei quantificar o preço bebendo o vinho. Então, quando vem uma amostra de um vinho, na época era um vinho português, quando vi um vinho de Portugal, eu bebi e falava, ó, dá pra gente comprar tanto e vender a tanto. R$20 e nós vamos botar o preço de mercado R$40, um exemplo. Então, eu fiquei com essa especialidade. Então, você acaba estudando. Mas foi dentro do mundo dos vinhos portugueses que eu iniciei. Aí, depois desse início, hoje, aonde está o Clube do Vinho? Só para as pessoas entenderem. Vamos lá. O Clube do Vinho, com o advento do WhatsApp, na formação de grupos de WhatsApp, eu montei num grupo de WhatsApp Clube do Vinho Vila de Gaia. Então, assim, em Campos, eu fui o primeiro a colocar um Clube do Vinho. Dentro do meu Clube do Vinho, que já se faz 18 anos, olha só, nasceram outros amigos, outros grupos e etc. Então, eu consegui também aglutinar pessoas em Campos e região que gostam do vinho e assim a gente poder fazer as experiências, degustar e etc. O vinho, não adianta, a gente tem que estudar, mas tem que praticar. Se não beber, não vai dar certo. Não vai. Então, você precisa experimentar e começar a quantificar isso, a qualificar, começar a ter essa experiência no mundo do vinho, que é muito bom. Eu falo que eu sou curioso, né? Eu infelizmente, ainda não tive tempo de estudar e confesso a você, é tanta coisa na minha cabeça que eu não tenho essa dedicação toda e essa vontade que você teve, mas todas as vezes que eu tô com você ou que eu tô com outra pessoa que entende de vinho, eu procuro dar uma cutucada. Existem as coisas básicas que você até me afirmou. Aliás, eu falei e você meio que retrucou. Não, tá quase certo. É mais ou menos isso. De que na Argentina as melhores uvas são a Malbec, né? Geralmente os melhores vinhos argentinos são Malbecs. No Brasil você tem duas uvas boas, que seria a Merlot e a Pinot Noir, salvo engano, aí você vai me corrigir. No Chile, a uva é o Carmenère e o Cabernet Sauvignon, que são as duas uvas melhores. Mas tenta... Lógico que é um mundo muito amplo e muito grande. É tipo assim, amplo e grande, mesma coisa. Mas é um mundo muito simples, porém muito sofisticado. Ou seja, você tem coisas simples e coisas sofisticadas ao máximo. Mas tentar de uma maneira um pouco breve fazer algumas informações para que as pessoas saibam e daí queiram se interessar cada vez mais. Porque essa é a ideia do Clube do Vinho, você já tinha me dito. É que as pessoas cada vez mais bebam o vinho, que é um produto que, sabendo beber, é saudável, diferente de outras bebidas alcoólicas. Lógico, você não tem que beber em excesso, né? Então, explica um pouquinho de cada região, geralmente, qual é a melhor uva, até para que aquela pessoa saiba, na hora de comprar um vinho, às vezes, o que fazer. E o básico que você me ensinou, tudo que é reservado não é bom, o bom é reserva. Explica pra gente, mais ou menos. Hélio, o mundo do vinho, ele é vasto, né? É gigante. Hoje se produz vinho em quase todos os países do mundo, né? Mas a gente pode dividir, uma grande divisão, os vinhos do velho mundo, tá? E os vinhos do novo mundo. Então a gente já começa a ter uma diferença nos vinhos assim. Do velho mundo, a Europa, né? Os países tradicionais produtores de vinho, Portugal, Espanha, França, Itália. E no novo mundo, o Brasil vem se destacando no consumo de vinho, na produção de vinhos, Argentina, Uruguai, Chile, África do Sul e etc. Dentro de cada país, existem as regiões.
E existem as uvas que são específicas, né? Determinadas regiões. Elas ganham os destaques nesse país. Por exemplo, em Portugal, a Touriga Nacional é a uva em destaque. Na Argentina, a Malbec é a uva em destaque. Na Espanha, o Tempranillo é a uva em destaque. Então, assim, no Chile, como você já disse, a Carmené e o Cabernet Sauvignon, ela tem um destaque na produção. E é bom que as pessoas não sabiam disso. Esses nomes é o nome da uva. É o nome da uva. São o nome da uva. Eu garanto a você que 99% das pessoas que você for perguntar acham que o Cabernet Sauvignon era o nome da vinícola ou que era não sei o que. Posso apostar. As pessoas não têm noção que aquilo que está ali é o nome da uva. Então, eu tive a oportunidade de dar aulas, ministrar aula para várias pessoas, né? Tem um cursinho legal que a gente tem no Clube do Vinho Vila de Gaia, em que inicia a pessoa, ela saber ler um rótulo, saber o que contém no rótulo ali. Eu quero essa aula aí. Muito interessante. E no rótulo tem essa questão do reserva e o reservado, né? O reservado, a princípio, não é um vinho legal, né? Não é um vinho de uma qualidade legal. O vinho reserva já é um vinho que tem um trabalho feito nele, né? Os vinhos reserva, eles passam por barris de madeira, no qual te dá características ao vinho. Então, assim, a grosso modo, nós temos produção em todo o mundo e o Brasil vem se destacando, tá? Isso é importante falar para o pessoal, que o Brasil ele vem se destacando principalmente nos espumantes. O Brasil hoje produz vinhos espumantes tops. Batem de frente com vários espumantes ao redor do mundo. Vamos lá. Vamos já dar uma ajuda, mais uma ajuda para o pessoal aí, que até eu meio que me confuso. Vamos explicar um pouco, passeando um pouco pelas uvas. Agora vamos explicar exatamente o que são os vinhos. Vamos lá. Existe o vinho tinto seco, existe o vinho branco, existe o vinho rosé, existe o vinho espumante, é isso? O espumante é um vinho? É um vinho. Vamos lá. O vinho tinto... E depois explica pra gente a diferença de champanhe para espumante, senão a gente fica perdido aqui. Vamos por partes. O vinho é um produto exclusivo feito da uva. É a primeira grande conceito. Então, quando a gente tem assim, alguns rótulos, alguns marketings, né? Vinho de jabuticaba, vinho de caju, isso aí não existe. Eles são fermentados, feitos através da jabuticaba, do caju, enfim, isso não é vinho, tá? Chopp de vinho, por exemplo, isso aí não está classificado como vinho, né? A gente está falando aqui do vinho fino, né? E seco. O vinho fino, o que é seco também, para o pessoal entender? É que não há adição de açúcares, tá? O doce desse vinho seco é da própria uva, tá? Então temos o vinho tinto, temos o vinho rosé, o vinho branco e temos os vinhos espumantes. Também temos os vinhos licorosos, né? São classificações. São os vinhos mais doces, acaba ficando como um percentual de açúcar e álcool um pouco maior. Mas seria um debate muito grande, um tema muito grande. Você gostaria de saber mais? O espumante, esse do brasileiro que você falou que tem se destacado esses vinhos espumantes. Então, o espumante é um vinho base, você faz ele com vinho base, e ele sofre 2 fermentações, na qual nascem as borbulhas. Ah, entendi. Entendeu? Então, essa é uma fermentação, é um processo no qual tem uma segunda fermentação dentro da garrafa e ela se produz as bolhas, formando os deliciosos espumantes. E qual a diferença de espumante para champanhe? A diferença que o pessoal sempre pergunta é por uma classificação de origem. Então, todos os espumantes que são feitos na França, na região de Champagne, a denominação de origem é colocar o nome de champanhe. Então, a gente está falando do mesmo produto, mas que produzido na França, na região de Champagne, ele é chamado de champanhe. E o champanhe também usa a uva como base? Ou não? Isso, claro. Usa a uva como base. Todos feitos de uva, né?
Então, na verdade, o champanhe não deixa de ser um vinho, apenas tem uma nomenclatura diferente pela uma região que se destacou, talvez, na fabricação do champanhe. Exato. Tô aprendendo. Mas muito bom. E o Brasil vem se destacando. Outra coisa que existe exatamente um outro tema que se fala muito no vinho em relação aos valores, né? Você tem vinho de R$30, R$40, vinhos bons, você mesmo já me falou alguns deles, e temos vinho de 20, 30 mil reais, uma garrafa de vinho, surreal isso. E eu queria que você falasse um pouco exatamente o porquê dessa distância toda. A gente sabe que o vinho também nada mais é do que um negócio, né? E um negócio muito lucrativo no mundo inteiro, que as marcas também, igual as bolsas, igual a todos, muitas das vezes você também paga uma marca inserida naquele contexto, mas explicar um pouquinho o porquê dessa diferenciação tão absurda e explicar, muitas das vezes, qual é o conselho do Clube do Vinho, do Leonardo, para chegar nesse meio termo aí e ter um vinho de qualidade. A gente sempre começa falando em qualquer curso que a gente assiste ou que a gente possa ministrar, o vinho bom é aquele que eu gosto. Esse é o primeiro detalhe. Exatamente. Eu gosto de tal vinho, tenho a possibilidade de comprar, então ele, que eu me identifico e etc. Existe um caminhar, tudo na vida existe um caminhar. A grande estrela do vinho é a uva. Então, existem uvas de melhores qualidades que acabam sendo produzidas, e como também a uva, ela depende de certas características para ela ser boa ou não. Ela depende da chuva, depende do solo, que a gente chama de terroir, né? O terroir daquela uva, daquele lugar. O terroir é toda aquela condição climática no ano para se produzir um vinho. Então, assim, de uma regra geral, o vinho é a videira, né, que é a planta da uva, ela é plantada, ela vai se desenvolver durante o ano e ela vai ser colhida. É mais ou menos um ano. Então, você tem, numa produção de uma garrafa, um ano para se percorrer, para nascer essa uva com qualidade, e existem várias coisas que acontecem ao longo do caminho para que ela produza um bom vinho, tá? Então, a gente começa a entender por que o vinho acaba sendo um pouquinho mais caro do que uma outra bebida alcoólica. Porque ela necessita de condições climáticas, ela depende de quantidade de chuva, solo e etc. Depois de tempo, a fabricação é muito mais demorada do que uma cerveja, exato, do que qualquer outra bebida alcoólica. Exato. Mas existe hoje os vinhos acessíveis, né? R$30, 35. Daí para frente a gente já começa a beber um vinho de qualidade, né? Na minha avaliação, por exemplo, um vinho português mais barato, ele tende a ser melhor do que um vinho chileno mais barato, na minha avaliação e de várias pessoas que a gente conversa. Então, existe sim bons vinhos que a gente pode consumir aí na faixa de R$35 a R$60. Dá para começar bem. E o Clube do Vinho a gente sempre vem engateando e indicando essa... Outra coisa que o pessoal fala, e infelizmente eu sou a testemunha viva disso: paladar não retrocede. Não. Ou seja, você começa a beber vinhos um pouco melhor de todo esse processo aí que você tá dizendo, você não consegue voltar a tomar aquilo que talvez você tomava, que você nem conhecia. Impressionante. Na verdade. Impressionante. Você, talvez, é um caso à parte, porque hoje você bebe o que você gosta, mas você também é obrigado inicialmente a beber muitas coisas que você não gosta, porque para você não deixa de ser mais um trabalho, é o trabalho também. Então você precisa degustar aquele vinho para quantificar, que você falou que... Precificar e precificar. E também para recomendar. Eu vejo muitas vezes quando eu pergunto: irmão, pode comprar esse aí, que esse aí é bom. Esse é bom, já tomei. Esse aqui vem de uma região tal. Isso é muito bacana. Por exemplo, a gente vai falar de uma... eu fui a um aniversário
tem mais ou menos uns 20 dias, de uma amiga lá em Vitória, e o que acontece? Eu acabei indo numa adega. Aí agora o cara gosta. E lá eu comprei um vinho que é fabricado em Mendonça, mas não é da Catena Zapata, ou seja, não é daquela vinícola. Não é daquela vinícola. É de uma vinícola numa área, de acordo com ele me explicou todo esse desenho de uma área, inclusive, mais conceituada ainda lá em Mendonça. Mas, por exemplo, Mendonça é um lugar tradicionalmente hoje falado, um dos lugares argentinos onde se consegue esse clima todo, todas essas etapas que o vinho precisa, né? Que se produz bons vinhos em Mendonça. Vale a pena, de né? todos os... E vai do mais barato ao mais caro, né? Isso aí. Então é isso. A grande estrela é a uva. Ela tem que ser uma uva de qualidade, na qual se extrai a matéria-prima para o vinho. Então, se a gente tem uma uva de qualidade, provavelmente a gente vai beber um vinho de qualidade, né? E os vinhos têm uma classificação que é o vinho jovem e o vinho reserva, tá? O vinho jovem, a uva nasceu, produziu, colheu, tirou o mosto da uva, fez o vinho, engarrafou, isso é mais ou menos um vinho jovem. Se você retirar uma parcela desse vinho e deixar armazenado em barris, que é onde é muito usado, os barris de carvalho, existem várias madeiras que usam o vinho, mas o principal é a madeira, o barril de carvalho e o carvalho americano. A maior parte é em carvalho francês, certo? Então, eu tiro essa parcela do vinho, deixo ele maturando nos barris, né? Conferindo novos sabores ao vinho, né? Para depois engarrafá-los. E cada país tem uma legislação específica para a quantidade de tempo que esse vinho fica no barril e ele ser chamado de reserva e não reservado. Agora você vai tirar uma outra dúvida que a maioria das pessoas tem. Tem gente que tá com aquele vinho, Léo, guardado, que o tataravô deu lá, tem 10 anos aquela garrafa de vinho, 12 anos aquela garrafa de vinho tá guardado. E fala, não, vinho bom é vinho antigo, mas vinho bom, vinho antigo é dentro do barril, né? Ou seja, fala um pouco, essa garrafa, ela pode ser consumida, não pode? Como é que fica isso? Outra questão que o pessoal tem muita dúvida. O vinho, quanto mais velho, melhor. Não é verdade, né? A resposta para essa pergunta é: existem vinhos que são feitos para beberem há tantos anos à frente, tá? A grande maioria dos vinhos produzidos no mundo são vinhos feitos para beber de imediato. Ou seja, com validade. Então, ele tem a grande maioria para ser bebido em 5 anos, né? Mas existem os vinhos que você, depois de um tempo, vai descobrindo, né? Pela técnica, lendo os rótulos, que aquele vinho é feito para ser consumido daqui a tantos anos. Então, isso requer um pouquinho de estudo, de conhecimento. Mas, geralmente, são vinhos... Por exemplo, o vinho que você, tradicionalmente, a pessoa que começou a beber vinho e que toma vinho, comprou garrafa de vinho, aquilo não é para ficar guardado, é para beber. É 1 ano, 2 anos, no máximo, para consumir aquele vinho, a não ser que seja um vinho mais sofisticado e que com certeza você vai procurar ali naquele rótulo. A ficha técnica dele e saber qual é o ano correto dele. Porque mas eu, por exemplo, achava isso antigamente. De um tempo para cá não, mas antigamente eu achava, com certeza. Mas existe, né? Com o tempo você... O vinho, ele assim, ele necessita desse pouquinho de estudo, desse entendimento, né? Os vinhos, existem as fichas técnicas dele e na ficha técnica, o enólogo que produziu ele vai falar, melhor ano de consumo é o ano tal. Então, ele diz lá na ficha técnica, ele vai estar pronto daqui a 10 anos. Porque o vinho, só para os nossos ouvintes entenderem, ele é um organismo vivo. Ele nasce, cresce, tem sua vida e depois ele começa a decair.
Isso depende de vários fatores, né? Mas o vinho, quando ele é engarrafado, ele continua a sua evolução dentro da garrafa. Por isso que o pessoal às vezes confunde, fala, não, ele vai ficando mais velho, fica ruim. Mas não, às vezes ele já nasceu, já amadureceu e já está decaindo, já está morrendo. Por isso que na maioria dos vinhos a gente tem que consumir. Você falou uma palavra mais rápida. Para que o decanter? Decanter. É outra dúvida que muita gente... Já estou aproveitando. Isso faz parte tudo do nosso. E aí eu vou chegar no jabá no final aí. O decanter, ele... Pessoas também têm muitas dúvidas sobre ele. Ele tem duas funções, o decanter. Ele tem a função de decantar os vinhos e de aerar os vinhos. Os vinhos, quando ele está engarrafado, tá com a rolha presente, ele não tem o contato com o oxigênio. Então, eu transfiro esse vinho para o decanter, né, para ele ter uma área maior, né, um contato maior com o oxigênio e oxigenar melhor, liberar as moléculas, liberar os sabores. Essa é uma função do decanter. A outra função é decantar. Decantar, as partículas sólidas, elas vão mais para o fundo e ficando o que tem de melhor no vinho para cima. Os vinhos de guarda, esses vinhos que são feitos para beber um pouco mais à frente, ele acaba no fundo da garrafa criando depósito. São partes sólidas da uva, partes sólidas daquela composição química lá. Eu coloco ele no decanter. Para que ele volte ao estado normal. Deixo ele paradinho, as partículas sólidas descem e eu retiro só a parte, vamos dizer, mais nobre do vinho, nos vinhos de guarda. Como eu falei com você, já está acabando o nosso bate-papo, mas vamos finalizar explicando o que hoje o Clube do Vinho do Gaia pode e faz, além de venda de produtos, ou seja, de venda de vinhos. Esse curso aí eu me interessei. Me explica, porque tem muita gente que vai se interessar, porque tem muito curioso que gosta, mas a questão hoje em Campos de se ter um curso mais, como é que eu posso falar? Específico. Um curso como você fez, como outras pessoas fizeram, teve infelizmente que fazer fora de Campos. Eu acredito que você fez fora de Campos. Fiz. Então. Hélio, eu, por exemplo, eu não posso deixar de falar da pessoa que mais me incentivou no mundo do vinho, foi o Sérgio Pires. Ele é da família Venâncio, de Campos, mas ele mora em Brasília há muito tempo. Ele é o diretor da Associação Brasileira de Sommeliers em Brasília, no qual eu me inspirei muito nele e estudei muito com ele. Então, assim, quando ele vinha a Campos, eu sempre promovi os encontros com a presença do Sérgio. Então, o Sérgio foi o meu grande mestre, meu grande professor. Eu fui aprendendo ali com ele. O Clube do Vinho, a ideia foi a gente reunir as pessoas que gostam do vinho e podermos trocar ideias sobre isso, né? Então, o que o Clube do Vinho faz? A gente promove várias degustações para você ir experimentando cada vinho, experimentando... São milhares de tipos de uva e você achar o seu paladar mais adequado. Porque o paladar, ele é individual. Então, o que é muito bom para mim, às vezes não pode ser bom para o outro colega. Então, o que o Clube do Vinho faz é conectar pessoas a compartilhar experiências sobre o vinho e a gente ir caminhando. E desse curso que você falou aí, desse cursinho? Eu tive a oportunidade de ajudar numa escola de gastronomia em Campos. Então, eu fui a primeira pessoa ali que iniciei, fiquei lá por 8 anos, até sair agora, porque as aulas viraram online, né? Por conta de custo, etc. Virou meio EAD, né? À distância. Mas, em parceria também com os amigos de restaurante, o Clube do Vinho ajuda a formar o pessoal que atende nos restaurantes. Pô, bacana. Então, a gente tenta formar os garçons, as pessoas que trabalham no salão dos restaurantes. Como servir, etc. E existe também a parte do vinho, que é muito interessante, né? É muito vasto o mundo do vinho, que é a parte da harmonização do vinho com a comida. Exatamente. Então, isso também... influenciar o garçom, até na hora, pedir um prato de camarão, o vinho mais indicado, que nós indicamos na casa combina, é esse, porque...
E isso faz total diferença, porque quando o garçom sabe passar isso, ele passa uma segurança para quem tá ali, o cliente. Muita, né? E diferente, né? E você não vê isso muito em Campos. Então esse trabalho está sendo feito e bacana. E, poxa, muito legal. Eu acho que já tem alguns que fazem, né? Provavelmente você... Tem alguns restaurantes que fazem, já fazem. A gente vai ajudando, né? Mas a ideia é essa, né? Tem outras pessoas também que eu gostaria de citar, porque são grandes amigos, por favor, pode falar. Por exemplo... Fala até dos restaurantes, por favor, fica à vontade. O Gugu, né, Manuel? É meu primo, meu primo. Grande entendedor de vinhos em Campos. Foi ele que foi o meu mestre nos vinhos franceses. Rapaz, Gugu sempre me incentivou ao vinho francês, que não é uma coisa que circula muito em Campos e região. Então, ele foi meu grande incentivador dos vinhos franceses. Tem um outro amigo também, José Antônio Busquet, que é médico. Cara, tem algum restaurante? Não. Grande conhecedor de vinho em Campos. E ele foi a minha inspiração para os vinhos espanhóis. Então, assim, ele foi me direcionando. Então, essas pessoas são bem bacanas. Muito bacana. Hoje existe também um outro colega também, um grande amigo, o Marcelo Cordeiro. É um grande especialista nos vinhos argentinos. Aprendo muito com ele sobre os vinhos argentinos. Que bacana, né? Então, a função do Clube do Vinho Vila de Gaia é a gente estar produzindo encontros em que a gente possa experimentar essa quantidade enorme de rótulos e de vinhos. E também fazer com que os campistas cada vez mais passem a apreciar o mundo do vinho. Isso que é o grande bacana. O Brasil, ele está crescendo muito. Em proporção, é um dos países proporcionalmente que cresce mais no consumo de vinho, mas ainda é muito pequeno em relação aos outros países. Até o nosso vizinho Argentina, Uruguai... São muito maiores. O consumo deles de vinhos é muito grande. Mas o consumo de vinho está crescendo muito no Brasil e a gente precisa entender um pouquinho para poder consumir melhor, para poder agradar melhor, paladar e etc. E existe essa questão da harmonização, que é o consumo do vinho junto com o que está comendo. E a gente sempre fala que o vinho é a bebida mais adequada para se acompanhar uma refeição. É a bebida mais adequada. É difícil a pessoa vai jantar bebendo junto um uísque. Não é normal. E nem é normal também jantar beber cerveja. Beber cerveja. Existe cerveja, hoje... Você tá no dia a dia, um churrasco, aí você vai ali, petisco e tal, mas a bebida mais adequada para refeição geralmente é o vinho mesmo. Exato. E é o que... Muito com queijo também. Exato, cara. Então é um mundo fantástico, né? Cada uva, ela combina com um tipo de... Tem uma combinação que a gente sempre fala, o Malbec com a carne vermelha. É por isso que eu adoro o Malbec. É fantástico. Porque eu adoro carne. O negócio é carne. Tem até uma experiência que eu vou deixar para o pessoal fazer em relação à harmonização. Você vai beber um pouco o vinho, depois vai fazer a ingestão da comida. Depois eu vou pedir para você fazer o contrário. Faz a ingestão da comida e bebe o vinho. Muda completamente. Você fala, gente, não é possível. Fica aí pros amigos essa dica. Bom, obrigado, tá? Bom. O tema eu gosto, eu ficaria aqui horas e horas aprendendo. Gente, esse foi mais um podcast, pode falar com a Elim Naim. Semana que vem a gente está de volta com muito mais. Fui!